A fermentação é quando efetivamente a sua cerveja está sendo produzida. E é somente ao final dessa etapa que podemos dizer que temos cerveja e não mais mosto. Só que muitos cervejeiros ainda têm alguma dificuldade em determinar quando essa fermentação efetivamente acabou, para a gente poder passar para as outras etapas do processo. Quer aprender um pouco mais sobre isso e saber exatamente quando a sua cerveja acabou a fermentação? Então vem comigo, bora fazer cerveja! Olá, fazedores de cerveja! Você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua própria de um jeito simples e prático, sem complicações. E o nosso papo hoje, mais uma vez, é sobre fermentação, a etapa principal do processo de produção de cervejas. Quando é efetivamente que a fermentação acaba? Como devemos proceder? É muito comum nós vermos duas formas de se estabelecer esse final da fermentação, que são formas equivocadas, que eu vou colocar agora aqui para você. A primeira delas é contar os dias no calendário, contar os dias de fermentação conforme a receita sugere. Ou seja, eu vou colocar o fermento na minha cerveja, fiz a misturação, coloquei o fermento, e aí eu vou contar, digamos, 5 dias, digamos, 7 dias, 10 dias, e aí, ao final desse período, eu entendo que a fermentação está concluída. Essa é uma forma, e a mais usada, que é uma forma errada, equivocada de determinar se a sua fermentação acabou ou não. Por quê? Porque a fermentação é um processo biológico que depende de muitos fatores e é impossível eu saber antecipadamente exatamente o momento em que ela vai acabar, contando apenas os dias. Tem uma série de fatores que eu preciso considerar e é por isso que eu tenho que fazer a checagem no final do período. Outra forma também muito comum utilizada, mas que também é tão errada quanto, é observar as borbulhas do airlock. Quando se verifica que o airlock parou de borbulhar ou está borbulhando pouco ou coisa do tipo, muitos cervejeiros pensam que a fermentação já acabou, pois não está percebendo a geração de CO2, não está percebendo a saída do CO2 pelo airlock. Então, imagina-se que a fermentação tenha acabado. Isso também não é necessariamente verdade, porque a fermentação pode estar ocorrendo de maneira muito lenta ainda no seu fermentador, de modo que você não perceba no airlock essa geração de CO2. Mas isso não significa que a fermentação realmente acabou. Então, como eu falei, é um processo biológico que também tem seu ritmo. Começa mais intenso, depois declina essa intensidade, mas a continuidade existe. Então, eu não posso simplesmente, olhando no airlock, dizer se a fermentação acabou ou não. Mas então, qual é a forma ideal de determinar quando efetivamente a fermentação acabou? Bom, no meu ponto de vista, e o que eu sempre recomendo para os meus amigos, para os cervejeiros que atendemos aqui na loja, no Faz Cerveja, é que se leve em consideração dois indicadores bastante confiáveis, que isoladamente já são bons indicadores, mas que juntos vão fazer todo sentido e vão te dar uma segurança bem grande. O primeiro deles é ver se a densidade que está na sua cerveja está próxima da densidade final estimada, a FG estimada na receita. O segundo indicador é a quanto tempo, a quantas horas você não vê mais mudanças na densidade do líquido, ou seja, eu vou fazer medições de densidade e vou ver que ele vai parar de modificar a densidade para de cair e há quanto tempo essa densidade já parou de cair. Para dar um exemplo prático, bem simples, imaginemos que temos uma cerveja que vamos fazer, que a densidade final estimada dessa cerveja, que veio na receita que a gente adquiriu ou que nós mesmos formulamos, mas que o software nos mostrou como uma densidade final esperada, estimada, seja 1010. Vamos colocar assim um número redondo, 1010. Ok. Quando a densidade estiver próxima de 1010, significa que eu já esteja muito próximo do final da fermentação. Mas efetivamente vai parar em 1010? Não necessariamente, porque, como eu falei antes, é impossível prever com precisão sem ter executado essa receita antes, nas mesmas condições, ok? Então eu vou levar esse número em consideração e vou ter um indicador que está próximo. Pode ser que essa cerveja que o software me disse que vai chegar a 1010, chegue a 1009, chegue a 1011, chegue a 1008, não sabemos, mas temos um indicador. Junto desse indicador, nós vamos levar em consideração também há quanto tempo
as minhas medições de densidade pararam de descer, pararam de cair. Ou seja, vamos supor que eu medi ontem, 24 horas atrás, e me deu a medida de 1009, por exemplo. Já está abaixo da FG prevista no software, ok. Mas ela deu 1009 ontem. Hoje eu vou medir de novo e deu os mesmos 1009, ok. 24 horas já é uma medida bem confiável de que a fermentação não vai mais acontecer. Se em 24 horas não houve mais atividade celular, não houve mais baixa na densidade, é muito pouco provável que isso volte a acontecer. Mas, se você quiser ter mais segurança ainda, dá um prazo maior de 48 horas, por exemplo, e faz novamente essa medição. Quando eu medir de novo e estabelecer, bom, há 48 horas não há mais indício de que a densidade está baixando, eu medi e a densidade é a mesma. E está muito próximo da densidade esperada, a densidade final, a FG esperada, ok, esses dois fatores juntos vão me dizer a minha fermentação acabou, independente de quantos dias eu previa na receita, independente de se o Warlock está borbulhando ou não, certo? Essa é a maneira mais segura que eu conheço de determinar se uma fermentação acabou ou não. Aí é claro, você pode me dizer, bom Fernando, mas eu faço essa cerveja há muito tempo, eu repito essa receita há muito tempo, e sempre com 5 dias a fermentação acabou. Ótimo, aí é um outro fator, um outro indicador que você pela repetição tem também. Juntando com os outros dois indicadores que eu comentei antes, você vai ter ainda mais certeza, ou seja, você já sabe que na casa do 5º dia, na faixa dos 5 dias ali, ela já fermentou, ok, mas não podemos determinar sem fazer aquelas medições, correto? Ah, mas eu tenho que fazer medição desde o início da fermentação? Não, você vai jogar muita cerveja fora dessa forma. O ideal é que você tenha uma noção de mais ou menos quantos dias, por exemplo, 5 dias, como eu falei, mas que seja 6, que seja 7. E eu faço as medições perto desse dia. Se for em 5 dias, na minha experiência, eu começo a medir lá no 4º dia. 4º dia, 5º dia, 6º dia, aí eu vou conseguir chegar no padrão. Mas essa é a melhor maneira de determinar. Tem aquela máxima cervejeira que diz que airlock não é densímetro? Pois bem, calendário também não é densímetro. E somente o densímetro ou um método de medição de densidade que vai me dizer quanto tempo realmente essa cerveja vai poder fermentar ou não, ou se ela já terminou de fermentar ou não. Ok, cervejeiros? Espero que tenham gostado, espero que tenha ilustrado bem o assunto, que vocês tenham tirado algum proveito disso. Daqui pra frente, esqueçam contar dias e esqueçam ver se o airlock está borbulhando ou não. Vamos observar a fermentação da nossa cerveja e fazer a coisa certa. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Bora fazer cerveja!